O conteúdo do vídeo não caracteriza a recomendação de compra ou venda de ativos e você é o responsável por suas escolhas e decisões. O objetivo do vídeo é educacional, onde utilizamos dados totalmente públicos e comentamos em uma ótica de consumidor cotista do fundo. Bora pro vídeo? Fala, sardinhada. Então vamos dar uma olhadinha aí hoje no fundo XPML11, fundo de shoppings aí da XP. Sejam todos muito bem-vindos, tá? Esse fundo ele tem uma participação na minha carteira de 3,94 e na parte de segmento ele compõe ali a parte de shopping com 10,64, tá? É um fundo que eu estou estudando aí, talvez eu vou aproveitar que eu estou com lucro nele e vou vender as cotas, mas é algo que eu estou estudando ainda, estou vendo o que fazer, beleza? E por hora ele segue bem tranquilo aí na carteira, o fundo está fazendo um trabalho ali bem bacana, não tem muito que se afobar, se preocupar, nada do tipo, tá? Falando de indicadores então do fundo, tá? Tem alguns itens aí de maior destaque. O VP por cota caiu mais um pouquinho, 101,27 para 100,94. O P sobre VP de 0,93 subiu para 0,99. O pessoal gostou aí das últimas novidades aí do fundo. O fundo fez uma venda recentemente de uma parte do Catarina Fashion e o pessoal pelo visto gostou. A cotação já está quase no preço do VP. O dividend yield mensal caiu um pouquinho, de 0,8 para 0,78. Óbvio, se a cotação sobe, né, e o dividendo ali se mantém, vai cair um pouquinho percentual. Então a gente já sabe, basicamente é isso. O caixa do fundo, que de 10,69 caiu para 8,11. O fundo usou um pouquinho aí do caixa. Ainda tem uma parcela que é acima do que eu acho saudável, do que eu gosto de ver, mas é um fundo também com bastante alavancagem. Então, se ele segurar a caixa, é um ponto bom também. Cotista de 2,87 para 300 mil cotista, um avanço bom aqui na base de cotista, 3 mil. Para um fundo que já está num patamar desse aqui de cotistas, 3 mil aqui é um volume realmente bem grande. Resultado mensal 15,6, subiu para 23,89 aqui no período, né? Então um aumento bem legal aí de resultado do fundo. Despesas totais 7,96, 6,57, patamar bem saudável, bem bacana de despesa do fundo. Alavancagem 27,42 para 26,34, aqui já pelo contrário é o item de maior preocupação que eu tenho nesse fundo, é o patamar de alavancagem, né? É um patamar bem alto aqui, acima de 20%, ele está quase em 30%, então realmente é bem alta a alavancagem dele. Óbvio que isso preocupa, cria dependência ali de emissão em algum momento, né? Então a gente vai monitorando, por isso que não vejo nem como problema ele segurar um caixa um pouquinho maior, né? A concentração, sim, ele é concentrado, ele tem uma concentração maior ali no Catarina Outlet, né? Vacância 3,9 caiu para 3,2, é um patamar muito baixo de vacância aí do fundo, né? O fundo está atuando muito bem aí nas comercializações de loja. E FIIs com XPML no portfólio, de 28 subiu para 30, um volume bem alto aí de outros FIIs que tem ele no portfólio, ainda subiu mais um pouquinho, então bem bacana. E além de ter subido 2, né, eu observei que muito fundo aumentou a posição nele, que já tinha ele aqui nos 28, aumentou a posição. Então isso é bem bacana de a gente ver, mostra que não só a gente, né, mas o mercado está otimista aí com o fundo. Falando um pouquinho de retorno, aqui está errado a tela, peraí. Arrumei ali em cima o XPML, retorno médio comprando esse fundo hoje, tá? Lembrando que, disclaimer básico, o cálculo é feito com dado passado, então não necessariamente reflete corretamente o que vem pela frente. O futuro é incerto, o passado a gente já sabe o que aconteceu, tá? Então é só um estudo olhando o passado, beleza? O fundo hoje ele está com um VP por cota de 100,94, um valor de mercado aí de 99,79, então ele está com P sobre VP de 0,99, ou seja, o valor de mercado está quase no VP por cota aqui dele, né, quase igualando. Nos últimos 12 meses esse fundo distribuiu aí um total de 8,72% de provento. Quando a gente pega esse valor e divide por 12, né, para achar a média mensal, a gente chega nesse resultado de média mensal, 0,73. E aí, como que a gente usa para esse estudo esse número aqui, tá? Digamos que, por uma hipótese, o fundo continue pagando essa média mensal aqui em 2023, tá? Para quem está comprando o fundo nessa faixa de preço aqui que ele está hoje, né, 99,79, está comprando o seguinte retorno: 0,73 mensal
8,74 anualizado, né? E o potencial de upside da cota, né, se ele voltar aqui para o VP de 100,94, a pessoa ainda vai estar ganhando aí 1,15% de valorização na cota, né? É um retorno que é bem ok para fundo dessa classe, né? Fundo de shopping, fundo de tijolo, né? 0,73, anualizado 8,74. Ele já teve um patamar melhor, ele já teve mais descontado, pagando mais aqui, dando mais retorno. Mas hoje é esse o patamar aqui, não é ruim, né? Mas óbvio que a gente tem que analisar se não tem melhores oportunidades aí no mercado. Tá? E aí vamos dar uma pinceladinha no relatório de janeiro de 2023 desse fundo, né? Eu estou um pouco atrasado aí nos relatórios, esse aqui já foi divulgado faz um tempinho, mas vamos aí falar dele para não passar batido. Então, falando do relatório de janeiro rapidamente, a capa dele aqui com a imagem de alguns shoppings. Olha esse aqui, bem legal, Cidade Jardim, bem arborizado, bem verde, bem bacana, né? PL do fundo 2,1 bi, fundo bem grande com relação a PL. Base de cotista também bem grande, 300 mil cotista, né? Taxas do fundo 0,75 de ADM, 20% do que exceder o benchmark é a taxa de performance. E o benchmark é IPCA mais 6, né? O que exceder isso, 20% do que exceder isso, é performance também para o fundo, né? Aqui o fundo fala que, comentários do gestor, né? Apenas um fundo, um shopping, né? Dos 16 que ele tem, teve uma performance abaixo do orçamento original de 2022, né? Dois outros tiveram resultado muito próximo ao orçado. O restante tiveram performances aí bem superiores ao esperado, né? Então a maior parte da carteira, ou seja, 15%, não, 15 não, minto, 13 shoppings aqui da carteira tiveram performance bem superior ao esperado, dois tiveram performance ali bem próximo ao esperado e um teve performance abaixo do esperado, né? Então um movimento bem bom dos shoppings. Os indicadores operacionais do portfólio atingiram valores relevantes em dezembro de 2022. Então aqui, querendo mostrar que realmente os shoppings estão, de certa forma, recuperados, né? Adicionalmente, o XP Malls encerrou o mês de dezembro com um resultado acumulado não distribuído de aproximadamente 1,25 por cota, considerando também o saldo no FII Internacional Guarulhos. O fundo concluiu em dezembro a aquisição do Campinas Shopping, né? Isso aqui eu já fiz vídeo sobre essa aquisição, falando um pouquinho aí. Então, em dezembro ele concluiu isso. Lembrando que o relatório é de janeiro, mas fundo de shopping é um pouquinho atrasado nos dados, então ele fala de dados aí de dezembro, tá? Em boa parte deles. No dia 18 do 1, o fundo divulgou distribuição de 90 centavos por cota, com pagamento em 25 do 1, para os detentores de cota no dia 18 do 1. Pagamento bem legal, 90 centavos aqui por cota. DRE do fundo, dados de dezembro, né? 28,600 de receita. Teve um resultado final aqui no período de 23,897, né? E ele distribuiu 19, então guardou aqui 4 milhões e pouco de reserva nesse mês, tá? Aqui o que eu acho legal, o fundo separa o que é operacional e o que é financeira, dá pra gente ter uma visão um pouquinho melhor. Fato relevante, a aquisição do Campinas Shopping, já foi falado isso aqui, então sem muito o que comentar. Aqui, vamos passar tudo isso aqui. Carteira de ativos do fundo, 89% é imóvel, 2,9% é FI, bem pouquinho, isso aqui eu gosto, né? 7% é o caixa. Então essa é a parte mais relevante aí da carteira do fundo. 2,5 bi são imóveis, né? Tem CRI conversível aqui em 20 milhões, FI 85 milhões, caixa de 204 milhões, um total aí de carteira de 2,9 bilhões, né? Então realmente bem grande aí o fundo. Aqui ele lista as obrigações do fundo, né? É um montante aí que é bem alto, quando a gente pega para olhar aqui, ó, é bem alto, né? Até assusta aqui. É claro que em relação ao PL do fundo, chega ali próximo de 30%, né? Então aparentemente parece que não é muito, mas é um valor bem alto mesmo, né? Aqui tem o prazo, a aquisição, quando comprou, quando captou essa dívida, o indexador IPCA mais 7, IPCA mais 6, CDI mais 2, os vencimentos, né? E a periodicidade da parcela. Sim, não tem tanto dado, né, que dê para a gente fazer uma análise mais aprofundada, é bem superficial. Inclusive aqui, ó, ele coloca
o fluxo de amortização, né? A gente vê aí que tem 12 milhões em 2023, não sabe em qual mês que é, não tem uma visão aí mais aberta disso aqui, né? E aí cada ano vai aumentando aqui o fluxo, o fundo vai precisar em algum momento fazer emissão para pagar essa alavancagem, né? Vamos acompanhando isso aí. Aqui indicadores, em vídeo eu não comento, eu olho para mim, eu planilho, mas em vídeo eu não comento. A vacância do fundo, 3,2, patamares aí bem baixos de vacância, né? A gente vê que o fundo só foi descendo aqui a vacância. E inadimplência líquida está negativa aqui em menos 2,5. Recebeu aí alguma coisa atrasada, talvez, aqui do mês anterior. E aí ficou negativo aqui a inadimplência. Tá? O NOI aqui do fundo de dezembro, né, 19% é do Catarina Fechou Outlet, 9% é o Cidade Jardim, e aí vai tudo acima de 15%, que já são patamares ok aqui para mim. Maior aqui é o 19%, que é o Catarina, né, que gera aquela concentração que eu coloquei ali nos indicadores, que a gente tem que ficar um pouquinho mais de olho nesse shopping. Tá? A diversificação regional aqui, boa parte no Sudeste, São Paulo, Norte um pouquinho, Nordeste um pouco. Aqui por administrador, não me apego muito a isso aqui. Tá? Aqui a linha cronológica aí das aquisições do fundo. E por fim, ele coloca um pouquinho de cada shopping que ele tem em carteira, dá uma visão aqui superficial de cada um deles. Tá? Quem me conhece sabe que no vídeo eu não falo disso, mas quem é cotista ou quem tem interesse nesse fundo, importantíssimo estar sempre a par desses dados, beleza? Então é isso, pessoal. É o que eu tinha para apresentar do fundo. Sigo com ele por hora em carteira, mas estou avaliando aí talvez uma saída dele. E quem sabe aí terei atualizações em breve, beleza? Forte abraço a todos, bons investimentos, até mais.